Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, agora analisando o artigo 5º, inciso 39. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e propriedade nos termos seguintes. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então temos aqui estabelecido no artigo 5º, inciso 39, o chamado princípio da legalidade do âmbito do direito penal, ou também chamado princípio da reserva legal. Não há crime, ou seja, no sentido de que não irá configurar a existência de um crime, ou seja, considerar aí uma conduta como sendo típica, como sendo considerada como algo que será punido pelo Estado, sem existir uma lei anterior. Ou seja, para o Estado considerar uma conduta como sendo crime, é necessário que exista uma lei anterior e que essa lei determine que aquela conduta ela é considerada aí um crime, será punido pelo Estado. Ou seja, se você, por exemplo, comete um furto hoje, provavelmente existe uma lei anterior a essa data que já estabeleceu que aquele furto é um crime. Agora, não seria considerado um crime se não existisse uma lei antes dessa data que você cometeu esse furto, né? Então, uma hipótese aí, por exemplo, se não existisse uma lei dizendo que furtar canetas é crime, né? Não existe essa lei e não existe lei que puna o furto. Você cometeu o furto, provavelmente você não seria punido, porque não existiria uma lei que determinasse que aquilo seria considerado crime. Porém, se mais tarde for considerado crime, a partir daquela data, a partir daquele momento em que foi considerado como crime, isso será punido. Um exemplo claro é a invasão de computadores. Até a edição da legislação que pune o crime de invasão de computadores, né, de informática, não seria considerado crime. As pessoas consideravam a invasão aí de computadores como sendo algo da área civil, né? Aí a partir do momento em que se estabeleceu uma lei e que aquilo foi considerado crime, aquilo será conduzido e será punido de acordo com a legislação penal. Então não há como configurar um crime se não existir uma lei antes daquela data que você realizou aquele determinado fato, né? E a lei tem que definir, né? A lei define aquilo que é crime e aquilo que não é crime. Esse é o princípio da reserva legal, né? Sem a lei definir aquilo que considera como crime, não é possível ser justamente punido, né? Se existir, por exemplo, um decreto, uma medida provisória, ou mesmo a própria Constituição, elas não definem aquilo que é crime. É necessário existir uma lei específica, uma lei ordinária, lei complementar, que estabeleça o que é considerado crime e qual é aquela pena. Então, da mesma forma, não existirá pena sem prévia combinação legal. A lei também tem que estabelecer qual é a pena que será estabelecida para aquele determinado crime. No caso aí, a lei estabelece se será prisão, a lei estabelece se será reclusão, multa, tudo isso tem que estar previamente estabelecido pela lei, né? Não é possível existir aí uma pena que será feita e determinada posteriormente à lei. A lei tem que determinar a quantidade mínima e a quantidade máxima que será aplicada, né? Por exemplo, a própria lei determina que tal crime deve ser punido com pena de reclusão de 1 a 8 anos. E dentro desse tempo, desse lapso, é que o juiz irá estabelecer a pena entre 1 e 8 anos, né? Então, é necessário que haja uma lei anterior à conduta do fato, né, a conduta que será considerada criminosa, para que aquilo será para que aquilo seja punido. Então, uma vez cometendo um crime, deve existir uma lei vigente naquele momento da realização do fato. Não há crime sem lei anterior. Então, a lei tem que ser anterior à realização do crime para que ele seja punido. E da mesma forma, a pena. A pena tem que ser estabelecida antes de ser cometido o crime. A lei tem que ser anterior à realização do crime,
tanto na definição quanto no estabelecimento da sua pena. Então, o artigo 5º, inciso 39, é um artigo simples, né? Não pode existir punição de um fato cujo esse fato não está estabelecido previamente como sendo crime anteriormente a ele, né? Então, esse é o artigo 5º, inciso 39.